combina com a manga bufante romântica dos anos 1830, de modo a criar um terceiro elemento totalmente distinto dos dois primeiros, tá certo? E na parte de baixo você tem um retrô, estilo Vionnet, 1930, linhas finas, tá vendo? Um efeito drapeado, natural, gracioso, realça as curvas femininas, tá vendo? Então, eu acredito que existem mensagens subliminares nesses tipos de desfile e a gente precisa estar atento ao espírito da época, às coisas que estão acontecendo na França nesse momento, aonde muito provavelmente o que eles chamam de extrema direita vai tomar o poder com o apoio da burguesia, tá? Eu não sei se vocês perceberam, mas o mesmo tratamento que o RN da Marine Le Pen tinha há 2 anos atrás é o mesmo que a esquerda tem hoje. Então a extrema esquerda foi totalmente diabolizada e marginalizada do debate público e as grandes mídias estão dando muito espaço para o que eles chamam de extrema direita. Eu vejo como uma mensagem, essa interpretação pessoal que eu estou fazendo, onde a burguesia continua sobre o seu salto e coloca uma roupa sportwear, unissex e romântica, uma combinação de romantismo com o sportwear unissex dos anos 30, que são 2 estilos populares. Então, assim, a burguesia está passando uma mensagem, olha só, pessoal, quando eu falo burguesia, eu estou falando dos globalistas, tá? A gente continua sobre o nosso salto alto, mas a gente está colocando temporariamente um acessório popular. Tanto o sportwear se reporta à Idade Média e a manga bufante se reporta ao romantismo, que era uma época também de fusão popular e de revoluções, tá certo? Então é importante levar esses elementos em consideração para você ver o que tá por trás da moda. Então isso é um exemplo da Louis Vuitton. Uma outra marca importante é a Gucci. Você veja aqui, a gente vai fazer o mesmo tipo de análise. Na parte de cima você tem visivelmente uma inversão masculino e feminino. Nós temos um modelo reto de camisa polo feminina dos anos 70, aqui, tá certo? Você tem também uma inversão, né, do blazer, que é um homem usando um blazer feminino. Então isso aqui para vocês vejam que é uma inversão, uma inversão da transposição, porque o blazer é uma transposição do masculino, né, no universo feminino, e hoje é um objeto de inversão, é uma função composta, engenheiro, então é função da função. Você veja que realmente é aquela coisa de combinar coisas sem se colocar muitas questões sobre a substância, né, do que elas são. Então, 2 inversões, uma com a camisa polo feminina, o blazer feminino usado por um homem, e enfim, um homem aqui tem uma clara inversão, né, usando uma mini saia feminina, então que é uma encarnação do modelo de homem idealizado pela nova ordem mundial. Você veja homossexual, quadro executivo do setor terciário, ele é profissional, né? Você consegue depreender isso da análise da imagem. E como a linguagem da moda permanece relativamente desconhecida para a maior parte das pessoas que a ignoram, a elite dentro desse espaço se sente à vontade para expressar o seu projeto sádico de forma indiscriminada, né? Isso pode ser verificado pelo acessório laranja aqui no pescoço, que se parece muito com uma coleira, que é um símbolo universal de submissão, né? É como uma coleirinha de cachorro, tá vendo? Então esse existe, claro, evidentemente uma mensagem subliminar, que esse é o tipo de homem, tá, idealizado pela nova ordem mundial. Então isso é um exemplo interessante, porque é uma ponte para a descrição do estado atual das coisas, tá certo? Porque no começo tratava-se apenas de um exercício da tendência New Wave de misturar elementos diferentes e ver o que vai dar. Então é um processo estritamente artístico desse ponto de vista, mas a partir dos anos 2000 existem mudanças que se operam e a moda ela é instrumentalizada pelo poder. Então a partir desse período, visivelmente entramos em uma época na qual a criação deixa de ser apenas um meio que as empresas ready to wear possuem para dar vazão aos produtos gerados dentro das suas linhas de fabricação, de modo a enriquecer então então assim a criação da moda ela é feita para vender, mas existem novas camadas em cima disso. Então você tem uma segunda camada na qual o artista ele faz arte, combinando elementos diferentes. Existe uma terceira camada, que é uma camada de publicidade, marketing, que é feita para o povo em geral,
não da elite, para aqueles que não fazem parte da elite, tá? Que é até uma forma de... Enfim, existe... O Ortega falava disso naquele ensaio, La Deshumanización del Arte, que era um prazer, né, para os modernistas encontrarem entre eles mesmos, porque existia uma revolta no início do modernismo, dos românticos e dos realistas contra a arte moderna, que se dava principalmente pelo fato de que eles não a compreendiam. Então existia uma espécie de prazer entre os criadores de se reunir no grupo e falar, tá vendo, os idiotas não nos entendem. Então é uma forma da burguesia humilhar também as pessoas. Vocês vejam que eles sempre têm um ar de desprezo, né? Isso é padrão na arte, eles desfilam com alguns, uma combinação de acessórios e aquele olhar de desprezo. Isso é a terceira camada de significado. Existe uma quarta que é feita pro que eu chamo de elite dominada, tá? Existem na sociologia duas categorias que eu acredito que sejam, cuja distinção são importantes, é a elite dominada e a elite dominante. A elite dominante são os Rockefellers, os Rothschilds, enfim, os grandes metacapitalistas, os discípulos do Lord Milner. E a elite dominada são os quadros do setor terciário, CEOs, managers, enfim. Para eles, né, existe também uma coisa bem polissemântica, né? Existe uma camada de significado que não é exatamente a mesma do povo, porque o quadro do setor terciário ele tem dinheiro para comprar uma bolsa da Louis Vuitton, então para ele é uma forma de se alinhar à moda e que o faz de certa forma encarnar aí os valores que ele pretende representar, tá? Então valores de modernidade, de progressismo, etc. E a quinta camada de semântica é aquela da elite, nesse caso dominante, que usa esses desfiles como uma espécie de piada sádica entre eles. Eu acho que eles se unem, eu acho bem engraçado, assim, tipo assim, os idiotas, vamos colocar uma coleirinha assim, né, pros babacas, né, ficarem lá babando ovo pra gente. Então eu acredito que todo psicopata tem essa obsessão de deixar um traço, né, da sua doença psíquica. Então são 5 camadas, você veja que a coisa é complexa, né? Você tem, de fato, a necessidade de venda, né? Precisa ganhar dinheiro com isso. A mensagem para o povo, a arte o criador que mistura esses elementos de modo a criar uma obra, e as mensagens direcionadas para a elite dominada e a elite dominante, tá certo? Então, basicamente é isso. Eu queria só trazer para vocês alguns elementos de história, conceitos que a gente pode usar para análise dos desfiles e também para que a gente entenda o contexto no qual nós estamos instalados e como que nós devemos nos vestir. Nunca me coloquei essa questão, tá? Dá para perceber. Mas a gente pelo menos tem os conceitos, né, e os instrumentos para poder aplicar aí na matéria-prima. Tá? Então espero que a gente... Enfim, isso. Valeu. Eu tinha uma pergunta. O quão conscientes os criadores são de todas as camadas que você tem que dizer? Será que é um processo criativo, artístico, inconsciente, que traz essas camadas, sem saber muito bem? Ou ele está completamente consciente, ou ele é um empregado dessa classe dominante? Não dá para saber, cara. Eu não li livros e entrevistas o suficiente de criadores para saber o que passa na cabeça deles. Eu acho que a metade é idiota e não sabe isso. Eu tinha um amigo que lá na Suécia, que ele trabalhava com moda. E tem bastante intenções conscientes. Ele dizia assim, que primeiro é chamar a atenção e o melhor meio de chamar a atenção é a quebra. É a ruptura. Você vai tentar quebrar algo, você vai tentar criar algo novo. Essa é a intenção. Ele tem alguns triggers, algo que pega na memória. É algo assim que é jamais... não sei a palavra exatamente, é aquilo que, se você ver, vai ficar ali ressoando, sabe? Então é aquela quebra com ressoa, porque é um jeito de também se instalar. Entendi, olha só. Interessante. Você comentou que você não dá tanta importância para como você vai associar isso à sua forma prática de... Na realidade, eu não tive tempo de integrar esse conhecimento na minha personalidade mesmo. E dentro desse contexto que você falou, a moda, ela de alguma forma um mecanismo de controle, né?
e de formação da cosmovisão. Ela está em todos os lugares, né? Então é algo que você não tem como não se formar a partir desses elementos. Então você integrar a sua personalidade, obviamente, é a visão que você tem do mundo. Por exemplo, você usou o exemplo mais claro da mulher vestida igual ao homem. Você veste todo mundo igual, você vai diluir essas diferenças dentro da sua percepção da realidade. No nosso caso, a gente já, por assim dizer, depurou a nossa cosmovisão e conseguiu orientá-la para um determinado caminho que chegou até nós e nós escolhemos seguir. Né? E isso, em alguma medida, ele é menos importante para uma pessoa que já é consciente desses elementos e da influência que ele traz na nossa percepção e da forma que a gente vê o mundo. Como que nós deveríamos associar isso dentro de uma criança que está formando a sua cosmovisão a partir de todos os elementos que estão ao seu redor? Então, sem dúvida, a forma como ela se veste vai ter uma interferência muito grande na percepção que ela tem do mundo. Então, se você botar uma criança muito, por assim dizer, no sentido clássico, aristocrático, ela vai ter uma percepção nesse sentido. Ou você vai fazer uma criança que é os elementos, por assim dizer, contrários à cultura burguesa, então ela vai ter uma mentalidade mais rebelde, mais de rompimento. Como que a gente poderia, de forma consciente, associar esses elementos que nós conhecemos de controle em relação à moda para vestir uma criança que está formando sua percepção em relação ao mundo? Eu não sei se eu consigo passar muito. Sim. Porque para a gente, assim, a gente já está mais ou menos consciente, a criança está se formando em relação aos elementos. Eu não sei, cara. Vou falar pra você que isso aí trata-se de uma ética, né? Qual é a ética? A partir desses conhecimentos, é possível construir uma ética da moda? Eu não sei. A única coisa, o que eu tentei fazer é entender a história que nos levou até aqui e qual que é o estado atual das coisas. O que nós devemos fazer já é uma questão de natureza ética. Eu ainda não tive tempo, cara, de verdade, de integrar isso na minha personalidade. Até colocar a questão como eu devo me vestir, como minhas crianças devem se vestir. Perfeito. Então, dentro desse contexto histórico que você conseguiu analisar, obviamente você tem um senso de proporção da influência que isso vai causar na nossa psique, por assim dizer. O quão importante você acha que isso poderia ser para uma pessoa que está se formando e para um adulto que já tem a personalidade formada? Qual o peso real disso na sua percepção? Eu acredito que para criança fica difícil, eu não sei se a moda, né, tem algum... Porque a gente está falando aqui de uma coisa que não é destinada para crianças, né? Mas você veste seu filho, né? Mas você pode ser uma veste o seu clássica, filho. burguesa, A gente quase não tem dessa. escolha, né? De certa forma, o nosso filho vai usar roupa ready to wear, a gente compra em loja, na Amazon, que já vem com tamanho padrão. Agora, para o adulto é interessante para quebrar alguns preconceitos. No sentido de, o primeiro, né, aquela coisa de que, o cara, porque ele colocou um terno azul e... Né, o Ortega y Gasset, ele critica, por exemplo, naquele ensaio, faz uma crítica interessante aos românticos e os realistas, né? Que tudo aquilo que não é que eles não compreendem, eles criticam, né? E aí ele coloca a questão, por que a arte precisa ser necessariamente humana? Se você olhar para a arte enquanto uma arte, isso aqui é um objeto que foi feito por um humano, se você olhar a coisa sob esse prisma, a coisa não é necessariamente ruim, né? O criador, ele não faz esse look para que as pessoas usem isso na rua. Na realidade, vai ser, a maior parte das pessoas se veste de uma forma clássica, no sentido de clássico que eu coloquei aqui, vai escolher alguns acessórios, né, para criar um look que se identifica com a personalidade dela. Então não é muito feito para crianças, mas é um exercício interessante. Para o adulto eu acho interessante entender que as coisas têm uma história, por exemplo, calça jeans, né? Calça jeans era um elemento de subversão, hoje já é uma coisa clássica, talvez daqui 20 anos volte a ser uma coisa subversiva, então não existe... Eu acho que o que você está evocando é uma segunda vertente de estudo, que seria, do ponto de vista prático, muito interessante, que é, depois desse trabalho de sondagem das raízes do fenômeno, você sondar o efeito objetivo. Isso daí é um campo de estudo, tá aberto para mim, cara. Eu acho que essas questões que você está colocando são as questões, são um preâmbulo de um estudo mais aprofundado que precisa ser feito sobre qual o impacto psicológico na formação
do ethos, a pessoa que a moda possui. É um estudo de estética, né? É. Como já existem das áreas, por exemplo, da arquitetura, né? Agora, é evidente, cara, que alguém que usa uma peruca e um salto alto, como o Luís XIV, não vai se comportar da mesma forma que alguém que usa um terninho e gravata. Sem dúvida. Mesmo porque a peruca cai se você faz as mesmas coisas. Ainda que seja só por isso. Mas a abordagem do Érico hoje foi mais a sociologia da moda, e esse estudo de estética da moda, ele parece importante. E a gente tá, assim, uma sinuca de bico nós, porque a situação dos nossos ancestrais era muito mais simples, cara. O que eu sou? Eu sou artesão, tipo, sou mecânico, me vesti como mecânico, coloco uma camisetinha social e boa. E nós, né? Você depurar isso é complicado. Acho que é uma sinuca de bico, mas pelo menos a gente tem os instrumentos para entender a coisa. Fundamental, também uma coisa que eu pensava bastante sobre relação à moda, eu acho que essas informações são muito importantes para sociedades mais velhas, como aqui na Europa, porque a maneira como você se veste te introduz em ciclos diferentes, camadas diferentes da sociedade também. Então, um ótimo ferramenta, de qualquer maneira, eu entendo dessa maneira, assim, um ferramental prático também, com relação ao trabalho, com relação às oportunidades, numa sociedade mais antiga, você tem todos esses códigos que você pode tentar entender e entrar e, consequentemente, ter mais coisas em comum com certos grupos e conseguir desenvolver mais coisas. Isso é No Brasil não tem muito isso, eu tenho a impressão. No Brasil são menos camadas, existem menos camadas de significação, menos maneiras de se vestir, menos tradição, Tem um código menos claro, né? O código mesmo. Mas isso é muito importante, sobretudo na França, que nós agora fazemos anos por isso aqui, eu percebo realmente que isso aí, existem códigos de vestimenta que te abrem grupos e oportunidades e coisas diferentes. Eu vi isso em outros lugares também. Standard. Entender as marcas que você usa, as maneiras que você usa, e se colocar ali, te abre novas oportunidades de conhecimento também, de contatos. Então, dessa maneira também, instrumental prático. Uma coisa uma ilustração interessante que você trouxe chamou bastante atenção, e eu acho que você chegou a tangenciar um pouco de explicação também, que talvez eu não tenha pego por completo, é a questão das classes mais abastadas quererem se vestirem como marginais ou pessoas de menor condição. E isso é parte até de um fenômeno maior até de outros gostos, por exemplo, especialmente no Brasil, que tem essa homogeneização que todas as classes sociais, mesmo as classes que teoricamente deveriam ser as elites, elas têm os gostos mesmos do povo mais indigente, por exemplo. Por causa de música, por exemplo, você vai na favela, numa reunião do bairro rico, eles vão estar ouvindo exatamente a mesma música. Sertanejo universitário. Tem uma certa variação regional, mas pode ser sertanejo universitário. Se você chegou, através da questão da moda, alguma explicação de como isso se deu? Isso aí aconteceu muito especificamente ali nos anos 60 com a moda esporte. Era uma época também de maior democratização e de tolerância entre as classes, né? Classe burguesa, classe operária. Existia uma solidariedade até interesseira, né? Mas não é necessariamente né, em geral, você vai ter aquela distinção entre os três grupos. Você tem os trendies, você tem os sofisticados e os clássicos, tá? São essas três, eu vejo assim, são as três grandes categorias, tá? A gente seria aqui mais ou menos os clássicos, o Jordan Peterson um sofisticado e o Johnny Rotten um marginal, trendy, né? Branché, francês. Eu acredito que, cara, depende muito da sociedade. No Brasil é mais homogêneo, de fato. Eu vejo que existe uma menor, tipo, o cara que o rico, lá, o piá de prédio, o favelado, eles vão ouvir o mesmo tipo de música. Aqui já é uma coisa mais segmentada, já existe uma diferença, assim. Não sei, podem se dar por razões diferentes, não sei. A gente precisaria estudar um caso específico, assim, né? Eu acho que não existe uma resposta universal para isso, mas tem que pegar caso por caso e entender por quê. Por que isso aconteceu? Quais são as causas profundas dessa homogeneização? Não sei se é... Eu não estou trazendo respostas, né, cara? Eu não tenho respostas, perdão. Mas eu sei que eu nunca pensei seriamente sobre a coisa, né? Mas é outro tema de estudo isso. Eu acho que o melhor método é sempre partir do concreto para o abstrato. Você pegar um exemplo concreto, a gente está falando do que exatamente? Está falando de música no Brasil? Tá? Então não é a mesma coisa que música na França. Então, e mesmo música no Brasil já é uma coisa muito vasta. Pode ser...
Cara, você pode pegar esse problema por tantos pontos diferentes, cara. Tá, existe uma homogeneização social, quer dizer que o burguês e o proletário ouvem o mesmo tipo de música em tal região. Por quê? As razões que os levaram a fazer isso talvez não sejam as mesmas para esse caso específico que para um caso similar na Inglaterra, né? Mas a minha questão era mais ou menos, era no sentido de por que, especialmente no seu caso, na questão da moda, o rico quis se vestir como pobre. Entendeu? Nos anos 60, eu acredito que tem uma pressão social. Cara, a pressão, quando ela chega num certo ponto, ela se torna insuportável. Ele é obrigado a abrir as pernas, entendeu? É igual aquela no Brasil, né, quando aconteceu em 2013, cara, tem uma hora que a pressão, você tem que ceder à pressão popular. Então essa demanda por igualdade, tanto vertical como horizontal nos anos 60 era muito forte, então não tinha como resistir a isso. Estava mais ou menos no espírito da própria época. Nos anos 60 foi isso, com certeza. Obrigado. Pessoal, vamos fazer uma pausa de 5 minutos e a gente passa para o Gustavo.